tarde a todos, a todas. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de São Carlos recebe a todos para a realização de audiência pública sobre a renumeração das ruas de São Carlos. A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano está com um projeto para realizar a renumeração das ruas de nossa cidade, e a vereadora Cidinha do Oncológico fez a solicitação aprovada pelo plenário desta casa para a realização desta audiência, para que nós possamos exaustivamente, nesta e em outras, caso for necessário, debater esse importante assunto que envolve toda a cidade de São Carlos. Eu gostaria de compor a mesa, gostaria de convidar, com muita honra, a gente recebe pela primeira vez nesta casa, a secretária municipal de habitação, a Lauana, que ela pudesse compor a mesa conosco. Quero convidar o chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Habitação, o engenheiro Mauro Augusto Demaso, que hoje está presente nesta casa como representante também da Secretaria Municipal de Habitação, e não como presidente da EASC, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. O Renato Gonzalez, tenente da Polícia Militar, que está aqui presente, nós gostaríamos de convidá-lo para compor a mesa. Gostaríamos de agradecer a presença da Rafaela Viviane e da Ana Cristina Moraes e convidá-las para que pudessem vir aqui à frente, que elas que são da Secretaria também de Habitação do município de São Carlos, do corpo técnico da Secretaria. Agradecer a presença do Clodoaldo Lucena, que representa neste ato o cartório de registro de imóveis de São Carlos. Ontem eu recebi o telefonema do Dr. Carvalhais, que não poderia estar presente por motivo de saúde de uma das suas netas, e ele disse que estaria mandando o Clodoaldo representar o cartório, que é uma entidade que está diretamente, né, Márcio, envolvida nesta questão. Agradecer a presença do vereador Penha, que é membro da Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação da Casa, que é a comissão diretamente envolvida com o assunto, o vereador Freire, que é o presidente da comissão, o vereador Lineu, que é o membro também, secretário da Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação, da nossa vice-presidente da Casa, a vereadora Laide, da vereadora Cidinha do Oncológico, que é a autora da solicitação desta audiência pública, e de todos os presentes aqui hoje nesta casa, representantes da Prefeitura, representantes da sociedade civil. Também citar a presença da assessora do vereador Maurício Ortega, que o Maurício encontra-se em viagem e pediu que a sua assessoria estivesse aqui representando o vereador Rodson, e faço necessário registro da presença de alguns órgãos da imprensa aqui também, a quem eu gostaria de agradecer, que está sempre acompanhando o trabalho, o Tiago e o Danilo nesse momento, da Rádio DBC e da Rádio Intersom, que estão sempre acompanhando de perto o trabalho, e o Fabinho, do Jornal Primeira Página, que estão sempre de perto acompanhando os trabalhos desta Casa de Leis. Eu queria, como tem sido praxe nesta casa, convidar o vereador, que é o presidente da Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação, o vereador Equimarcides de Souza Freire, que ele possa estar presidindo esta audiência pública. Boa tarde a todos e a todas. As autoridades já citadas pelo nosso presidente pelo protocolo, inicialmente a gente precisa propor um tempo, né? Um acordo por tempo, e o senhor que
Márcio Delmaso, que vai representar aqui a prefeitura, e a ideia da... Como? Você precisa de meia hora para expor aqui o senhor? 20 minutos? Também se passar um pouquinho não tem problema. Então eu convido o senhor Mauro Augusto Delmaso para que apresente aquela proposta no qual ele tem estudado e a proposta original da Prefeitura Municipal. O senhor terá 20 minutos, também se passar um pouco não tem problema. Boa tarde a todos. É com satisfação que ocupamos esse microfone para poder darmos início, talvez a muitas outras audiências, se isso for necessário, para podermos chegar a um consenso comum sobre a renumeração da cidade. A bem da verdade, a nossa municipalidade já conta com uma lei aprovada em 2000, que é a Lei 12.683, de 19 de outubro de 2000, que estabelece a padronização do sistema de numeração de imóveis em São Carlos e dá outras providências. No entanto, isso não vingou. Principalmente pelo parágrafo 1º do artigo 3º, que diz que os moradores e os proprietários deverão ser notificados antes da intervenção e assinar um termo de compromisso para efetuar suas atualizações em tempo hábil e tomar ciência do processo de alteração. E eu entendo que que efetuar as suas atualizações significa ir ao cartório para fazer um novo registro com um novo número. Quer dizer, seria, eu não sei até onde se consegue impor ao proprietário um gasto, embora pequeno, que não estava sendo contado anteriormente. Não sei até onde, e aí, juridicamente, precisaria ser discutido isso. Portanto, o que nós estamos propondo aqui é um pouco diferente se nós não entrarmos em acordo sobre esse ponto. Então, para evitar que o cidadão necessite ir ao cartório, fazer um novo registro, é que nós vamos propor o que vai ser colocado aqui agora. Mas, logicamente, isso tudo é fase de estudos. Gostaria, então, de passar para a projeção seguinte. O mais grave dos problemas de endereçamento e localização de edificações em São Carlos é a numeração predial irregular. Lógico, basta você conversar com os motoqueiros que entregam pizza na cidade e vejam o que é a opinião. Não adianta perguntar para um cidadão que mora numa rua que tem a numeração bonitinha. Pergunte para quem necessita utilizar o serviço. Tá certo? Se uma ambulância tem que fazer um atendimento rápido e encontra uma rua com números embaralhados, o cidadão que está precisando desse socorro pode não ser atendido. E assim por diante, correspondências, encomendas que não chegam. Então, há necessidade de se ter um estudo sério sobre o assunto. E por que surgem esses problemas? Porque nós temos muitas casas que são construídas sem a municipalidade ter conhecimento disso. E o cidadão precisa de um número. Então ele inventa um número. E na hora que ele inventa o número, nós temos um desastre. Todo mundo inventando o número fica complicado. Então é necessária a regularização da numeração predial e ser conduzida pela Prefeitura Municipal. Não tem outro órgão que faça isso. Tem que ter algum centralizador. E esse centralizador é a Prefeitura Municipal, é a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. O sucesso desta operação não dependerá exclusivamente da Prefeitura, mas, sobretudo, de um consenso político. A próxima. Esse consenso político necessita da adesão dos seguintes atores envolvidos: concessionárias de serviços públicos, bancos, cartórios, órgãos oficiais, correios, comércio e indústria, proprietário dos imóveis e cidadãos em geral. E muito mais aí que se envolvam. Deve ser criada uma nova lei, já que, como eu disse no começo, a lei atual acabou não vingando,
Vejam, por exemplo, todas as ruas que nós vamos comentar daqui a pouco. Então, para a padronização de numeração da cidade de São Carlos, revogando então essa lei de 19 de outubro de 2000, a lei 12.683. A nova lei será mais específica sobre os procedimentos que serão adotados para a regularização de velhas numerações e regras para a numeração de novas residências. Próximo. Em São Carlos é comum constatarmos a falta de lógica na sequência de numeração predial ao longo das ruas. Isso causa uma série de prejuízos para a população. Não precisa ir na periferia, não. Basta aqui vir no centro, ali ao lado da USP, na rua Carlos de Camargo Salles. Ali você partir ali da Episcopal, indo ali na direção do Caso, você vai encontrar os números 10, 20, 40, 60 e 70. Encontrou a rua 9 de Julho, quer dizer, você vai atravessar uma esquina, aí você vai encontrar 444, 416, 412, quer dizer, crescendo ao contrário do que vinha vindo, com uma numeração completamente diferente. Bem no centro, todo mundo conhece ali ao lado do ginásio João Maria Sobrinho, aquela rua que desce ali, que tem até uma escolinha por ali e a entrada da USP. Então, dentro da cidade nós já temos esses problemas. A periferia é um caso sério. Então, problemas causados é correspondências e encomendas que retornam, dificuldades de acesso aos serviços de emergência, entrega de carnês de IPTU, SAI, CPFL, carnês bancários, etc. Todo mundo sabe a infinidade de problemas que surgem. A denominação de logradouros sem controle fez com que certas ruas mudassem de denominação ao longo de sua extensão. Um exemplo clássico é a nossa Avenida São Carlos. Ela vem vindo, de repente muda para Luiz Augusto de Oliveira. É a mesma, né? Só que muda de nome de repente. Existem muitas ruas descontínuas fisicamente, porém com a mesma denominação. Exemplo, a Rua Marechal Deodoro. Quem já foi na Rua Marechal Deodoro em direção a Vila Neri, de repente, numa determinada esquina, encontra a Rua da Imprensa. Então, dá a impressão a todos que a rua terminou. Mas se a pessoa continuasse reto, quer dizer, desapropriasse ali e fosse reto, vai encontrar um quarteirão depois a continuação da Rua Marechal Deodoro. Quem não sabe disso, chega ali, encontra a Rua da Imprensa e fala, acabou a rua. Na verdade não acabou, ela continua depois. E isso não é só essa, existem muitas ruas assim, com descontinuidades. Então, isso também é um outro problema sério. E a numeração tem que continuar. Então, é Rua Marechal Deodoro, número tal. Quem vai até ali fala, mas o número acabou aqui, mas continua depois. Então, são coisas que precisaria ter uma placa indicativa de alguma forma. A rua continua no quarteirão para frente, coisa desse tipo, para poder orientar as pessoas. Qual o critério de numeração universal? O critério universal é segue o critério numérico, ou seja, a distância em metros do início da rua até o início da fachada do imóvel, quer dizer, o primeiro limite do imóvel corresponderá ao número do mesmo. A numeração seguirá ao longo de toda a rua, mesmo que se divida em várias seções com nomes diferentes. O nome diferente é discutível, quer dizer, embora ela receba secções, ela pode ter o mesmo nome. Agora, poderia, para facilidade, que nem, por exemplo, da Rua Marechal Deodoro, chegou ali na Rua da Imprensa, ela termina ali, a próxima não chamar mais Marechal Deodoro, tem um outro nome. Isso facilita muito, porque aí quando você procurar aquele nome, você sabe onde estará. Quando o início de duas ruas coincidir com o término de outro, formando um Y, a numeração de uma rua deverá continuar a dar precedente. E não só quando é Y, mas pode ser também no contínuo. Universalmente isso é feito, mas isso também é uma coisa discutível. Por exemplo, na Avenida São Carlos, você vai indo, de repente ela muda para Luiz Augusto de Oliveira.
a numeração começa de novo. Então você vai indo, aí está crescendo, mudou de nome, ela troca a numeração, começa do 1 de novo. Alguns entendem universalmente que mesmo com a denominação diferente, ela precisaria continuar com a numeração crescente. Por isso é discutível, isso é uma coisa que podemos ver. Muito bem. O plano básico para a regularização da numeração predial. Entende-se que a regularização de numeração predial deve ter o menor impacto possível sobre o cotidiano do cidadão, né? E é importante ressaltar que as boas regras da numeração predial já são seguidas em várias partes da cidade. Quer dizer, nós temos partes da cidade que a numeração é bonitinha, conforme a gente gostaria que fosse mesmo, tá? Então não tem motivo para a sua alteração. Segue. Próximo. Então, essas regras são basicamente duas. A sequência da numeração, ela aumenta ou diminui proporcionalmente a quantidade de metros percorridos, o chamado critério métrico. Então, você começa uma rua, você encontra lá o número 1500, então você está a 1,5 km do início da rua. Então, os números pares encontram-se à direita da rua e os números ímpares à esquerda, para quem percorre a rua no sentido crescente da numeração. Então, isso também é uma coisa universal que praticamente é sempre praticado em todas as cidades, inclusive em São Carlos. Como crescem os números? Bom, aí vem um pouco de discussão, né? Como é que nós vamos fazer para definir onde começa a rua, onde termina? Então, também é mais ou menos padrão você crescer de sul para norte e de oeste para leste, né? As ruas inclinadas, então você tem o sudoeste, uma rua que começa no sudoeste, ela vai crescer em relação ao nordeste, tá? E ruas que sejam paralelas a qualquer uma dessas direções seguirão o mesmo padrão. Aí vem um pequeno questionamento, já me colocaram esse pequeno detalhe. Às vezes você vai ter uma rua nessa situação de paralelismo, só que o começo da rua está mais próximo do centro e o final da rua está mais longe do centro. Como é que você vai fazer? Então, alguns acham que essa regra não é boa. A regra boa seria aquela que sempre o início da rua é aquele ponto da rua mais próximo do centro da cidade. E vai crescendo no sentido em que o final da rua seja mais longe do centro da cidade. Isso fura um pouquinho essa regra do paralelismo. Próximo. A proposta é criar, aí começa também um pouquinho de polêmica. Então a proposta é criar um novo número, mas manter também o antigo por um período transitório de anos, sem a necessidade imediata de que o proprietário efetue um novo cadastro no registro de imóveis. Ao invés de eu chegar e obrigar o cidadão a fazer um novo cadastramento, eu mantenho o número antigo da casa dele, então ele vai continuar recebendo as correspondências que eventualmente ele tem que receber com o seu número antigo, então ele mantém lá na casa dele o número antigo, mas ele passa a receber um número novo. E como é que ele não se confunde de números? E como é que os serviços públicos não se confundirão? Um novo número, ao invés de ser um número simples, passa a ser um número composto. Composto de que maneira? A cidade é dividida em 25 regiões, para efeito de IPTU. Dessas 25 regiões, então, cada rua passa pelas regiões. Então, eu iria colocar um número composto, onde o primeiro campo seria formado por esse número da região, hífen, e o número da casa, número que corresponderia aos quantos quilômetros em relação ao início da rua ele está. Próximo.
os exemplos. Por exemplo, o número da casa é 15.453. Seria o número da casa. O que isso significa? Que o imóvel está na região 15 e se encontra a 453 metros do início da rua. Outro exemplo, 110. Então está na região 1 e a 10 metros do início da rua. 25, 2.500. Está na região 25 e a 2,5 km do início da rua. Então seria número composto. Então, qual a necessidade de se fazer esse número composto? Porque as casas manteriam os dois números. Quer dizer, a pessoa mantém o número dela, antigo, até que ela registre, se cadastre no cartório de imóveis, o novo número. Enquanto isso, mantém os dois números. Se ela quiser apagar aquele número antigo e colocar já o número novo, ótimo. Se não, nós iríamos escrever, ou se ela permitir, no muro ou na parede da casa, ou então na sarjeta, né, o número novo, para que a gente tenha a sequência crescente e bonitinha. Então, as desvantagens de só renumerar os bairros mais complicados. Alguns bairros com problemas, Cidade Araci, Cidade Universitária, Santa Felícia, Vila Brasília, Santa Maria 1, Santa Maria 2, São Carlos 8, Cruzeiro do Sul, e vai por aí afora. Só apenas alguns exemplos. Então, a maior dificuldade é, no nosso caso, ter apenas a numeração simples. Então, se eu não faço essa numeração nova, ficar só com a numeração simples, então os imóveis envolvidos, para perderem o número antigo e ganharem o número novo, precisariam fazer um novo registro no cartório de imóveis. Então, se nós conseguíssemos negociar lá no cartório, ou através de uma medida judicial, uma jurisprudência qualquer, que isso seria um serviço gratuito, aí tudo bem, não precisaríamos criar um número composto. Mas se isso não for possível, não tem como você impor que o cidadão faça esse gasto. Então, na proposta feita aqui, que é do número composto, hoje isso não seria necessário, de imediato. Somente se a pessoa quisesse, ou se a pessoa quisesse fazê-lo, ou caso vendesse o imóvel. Então, aí as residências conviveriam com os dois números, mas todos os carnês já seriam emitidos com o número novo. Tá certo? Então, para todos os efeitos, as casas teriam dois números, só que esse número antigo iria sumindo com o tempo. Estamos à disposição. Obrigado. Obrigado, Damaso. Alguém da mesa, secretária, quer fazer uso da palavra? Boa tarde a todos, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Essa é uma discussão muito importante, a gente tem que saber qual que é a opinião de vocês, que são representantes do povo, e para a gente chegar numa maneira mais, num consenso comum de como agir em função dessa demanda de renumeração da cidade. Então, estamos aí para escutar vocês e para saber qual é a opinião e receber propostas se tiverem alguma. Muito obrigada. Alô? O senhor representa o cartório, né? É isso? Aproximar, ok. Por gentileza. Boa tarde a todos. Na verdade, a gente enfrenta vários problemas quando a gente vai tentar localizar o endereço. Eu trabalhei em algumas outras cidades e em Rio Claro, não só as casas têm uma numeração, mas as ruas, elas têm uma numeração por número, rua num sentido e avenida em outro. E alguns bairros novos, por exemplo, a avenida tal de tal bairro, facilita muito o trabalho da Polícia Militar. Eu acredito que de todos os serviços de segurança e de entregas também. Como sugestão, na verdade eu estava acompanhando a explanação do Dr. Demaso, conforme os veículos, na verdade os veículos novos e veículos antigos, quando eles são transmitidos de um proprietário para o outro, a pessoa tem que passar por uma vistoria e no documento novo sai o número do motor.
Tá? Então, uma sugestão, de repente, quando os imóveis forem vendidos de uma pessoa para outra, essas alterações podem ser feitas no cartório. É o prazo, talvez, que podia estar aguardando. Pode ser que a casa nunca vai ser vendida. Então, a pessoa trabalhando com os dois números não tem problema. A opinião da Polícia Militar é que vai facilitar muito o nosso trabalho, essas numerações aí. De vez em quando a gente pega algumas ruas aí que a pessoa põe o número que quer. Então, a rua começa com o número 1, depois vai para o 50, volta para o 100. A gente tem muita dificuldade em poder auxiliar as pessoas que precisam, às vezes, do serviço de emergência. Então, já obrigado. Pela participação. Eu quero anunciar aqui o Mauro, o presidente da própria, está presente. Eu quero convidar também, se quiser compor a mesa, Mauro, com a gente, seja à vontade, nosso amigo Mauro. Quero convidar também aqui o senhor Clodoaldo, que representa aqui nesse ato o cartório. Se ele quer fazer uso da palavra, falar alguma coisa sobre o ponto de vista do cartório com relação a essa renumeração de ruas, né? Se o senhor tem alguma colaboração, né? De repente tem uma colaboração para nós, né? Isso é bem-vindo, e também a posição do cartório com relação a essas mudanças que a gente pretende fazer no município. Fique à vontade. Boa tarde a todos, meu nome é Clodoaldo, sou escrevente do cartório de imóveis e estou aqui representando o Dr. Antônio Carlos Carvalhais, que é o oficial. Tendo conversado com ele, a posição do cartório é sempre no sentido de que fazer o melhor possível para a cidade. Como já conversei com o Dr. Demarzo, normalmente esse tipo de numeração, acho que qualquer coisa que venha a melhorar a identificação do imóvel é possível e é bem-vinda. Normalmente no cartório, a maioria dos imóveis, principalmente dos loteamentos mais novos, geralmente vem com o nome de rua que tem ou uma numeração ou uma letra. Posteriormente, quando se dá um nome para essa rua, faz-se a alteração, mas não se faz de todos os imóveis, se faz somente daqueles que apresentam documentos no cartório. Então, se a pessoa vendeu o imóvel, vai lá, apresenta, na matrícula dela vai constar lá, não tem numeração. Principalmente quando é só terreno. Ou se tem a numeração, vai constar aquela. Se é um nome antigo, vai ser averbado o novo nome da rua. Aí a questão é o custo disso. Quando a lei prevê que a alteração de denominação de rua não é feita cobrança. Quanto à cobrança, a numeração de casa é uma averbação que há previsão de ser cobrada. Num caso desse, inclusive na venda, se a pessoa foi lá, fez a venda, vai ser cobrado o registro e mais aquela averbação da mudança de número. Por exemplo, se nessa venda, geralmente vem assim, quando chega um carnê de IPTU lá, tem um nome novo da rua, e na documentação está o nome antigo, ou seja, número, letra, é feita essa alteração, mas essa averbação não é cobrada. Mas nesse caso de numeração seria. A questão é só, como eu já conversei com o Dr. Demarzo, de talvez localizar alguma jurisprudência ou o juiz fazer alguma determinação no sentido de que essa averbação não seja cobrada. Ou ser dado alguma outra destinação nesse sentido. Essa averbação seria em R$17. Essa averbação. Basicamente é isso. Agora, quanto a outros, se vierem a vir outras ideias, ou se localizar alguma jurisprudência a respeito disso, aí o cartório também está aberto a verificar as possibilidades. Basicamente é isso. Tá bom? Obrigado. Vamos fazer um acordo aqui de tempo, Lineu? O que vocês propõem? Quanto tempo? 10 minutos cada vez? 3 minutos cada vereador, tá bom? Pode ser? Então, com a palavra, em primeiro lugar... Oi? Lineu, primeiro inscrito, 3 minutos. 3 e meio também, a gente não... O importante, eu acho que o mais importante aqui nessa audiência
é a gente encontrar uma solução para tentar resolver esse problema. Eu acho que o tempo é o que a gente menos se preocupa aqui. Se a gente tiver aqui a sorte de sairmos aqui, né, com uma ideia formada para resolver esse problema, acho que é isso que nos interessa, esse é o intuito dessa reunião. Com a palavra, Daniel. Boa tarde, Freire, presidente da comissão da Câmara aqui, vereadora Laíde, Cidinha, mais vereador Roselei, os vereadores são esses, né? Queria saudar a presença da nova secretária aqui na casa, seja sempre bem-vinda, tá? Essa casa, tenho certeza, recebe as pessoas sempre de braços abertos, muitas vezes com posições discordantes, mas sempre de braços abertos, né, Demarcos? Não tão aberto, porque o Demarcos é muito grande, talvez não caiba dentro do nosso abraço. Aqui o comandante da PM aqui presente, representando o comando, Mauro da PROAB, demais funcionários da secretaria, desculpa o Rodson, o PEN, e o Sérgio, que também, demais pessoas do governo aqui presentes, pessoas da imprensa que estão acompanhando. Eu queria colocar uma questão assim, eu parto sempre do princípio, até que discutimos o plano diretor nessa casa exaustivamente, né, e sempre se colocou lá atrás já isso. A gente tem sempre a ideia que se tem hoje, do ponto de vista urbanístico, é a partir da cidade real que nós temos. Então, nós partindo da cidade, nós temos, e tentando consertar o que está errado nela no passado, porque tinha legislações muitas vezes frouxas do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista ambiental, mas tem uma cidade que é viva, na verdade. Eu quero acreditar até que o mais correto, do ponto de vista lógico, uma cidade nova que nascesse agora, seria ter as ruas numeradas, por exemplo, é muito mais fácil para as pessoas se localizarem. Não só do ponto de vista da correspondência que é entregue, mas do ponto de vista das pessoas que chegam de fora, dos próprios cidadãos se adequarem, né, no seu arcabouço mental à questão do posicionamento das ruas por números, que é o caso de Rio Claro, Bauru, tem outras dezenas de cidades do Brasil e no mundo que são assim. No nosso caso não é assim, são nomes na verdade. Quero concordar que, obviamente, quando cheguei em São Carlos, na metade da década de 70, eu imaginava que tinha uma sequência. Quando eu fui fazer o censo em 1980, eu percebi que os bairros novos daquela época, que a cidade era muito menor, São Carlos 80 tinha cerca de 90, 80 mil habitantes, a cidade era pequena pelo que é hoje ainda, um terço, não tinha numeração. Então pegava, fazia o questionário do censo, saía, eu me deparava no Santa Felícia, por exemplo, foi um bairro que eu fiz. Lá já começava a se instalar uma verdadeira bagunça do ponto de vista dos números. Né? E isso teve uma continuidade com o passar do tempo na cidade de São Carlos. Então, particularmente os bairros mais novos, existe uma descontinuidade na questão da numeração e mais do que isso, uma alternância, que é mais complicado. Passa do 1000 para o 1500, depois para o 1700, não, volta para trás. Então, no Jockey Club é muito grave esse negócio, na cidade assim, muitas ruas acontece isso muito, né, em outros bairros também, né, mas particularmente se tem esses dois bairros. Então eu tenho essa realidade hoje, tá? Nós há 3 anos atrás, a Casa aprovou um projeto de iniciativa que alterou o nome de uma rua, né? Era o nome de um torturador, né, conhecido, né, Sérgio Paranhos Fleury, depois de uma batalha de convencer inclusive os moradores, porque tem uma lei municipal que exige que 2/3 dos moradores ou proprietários de lotes naquela rua concordem com a mudança do nome. Nós convencemos os moradores, a Câmara foi solidária, todos os vereadores, alteramos, colocamos o nome do Dom Helder Câmara, para simbolizar o contraponto, inclusive, do absurdo de São Carlos ter o nome de um torturador, né, cara fascista mesmo, da época da ditadura militar, que com certeza, né, assassinou nos porões da ditadura muitas pessoas, militantes daquele período. Então nós conseguimos alterar e na época consultou o cartório, inclusive se existia a questão de custo, né, para a questão de mudar o nome da rua. O que me foi informado, que você confirmou agora, eles não fazem alteração de início lá, mas quando se tiver uma transferência ou coisa do tipo, se a pessoa pedir, não tem custo. O que me colocou que a alteração de número tem um custo, né? E se nesse custo tiver colocado aí algum imposto estadual, porque na verdade grosso do que se paga na questão do cartório de registro de imóveis é impostos estaduais que são regularizados por lei estadual, nós não temos interferência nisso, né? Então não sei se a gente consegue aqui resolver esse problema. A primeira questão que eu queria colocar, se nesses R$17 tem parte do imposto estadual, e aí se for possível, não tem nenhuma competência a alterar uma lei estadual, se o Carvalhais, no seu coração magnânimo, abriria mão desse valor do que é imposto, e ele pagaria o imposto para o cidadão que queira verbal a modificação dessa. Pode ser. Eu sempre confio que as pessoas, ainda mais quando o Papa está no Brasil,
Anivaldo, o povo está muito de coração aberto, né? Então, quero crer sempre que o povo está sempre cada vez mais magnânimo, entendeu? Então, essa é uma questão, né? E aí não tem imposto nisso, não teria custo, na verdade. Então, os R$17 você falou, nesses R$17 está implicado, tem implícito já imposto? Então, aí na verdade, o cartório poderia abrir mão disso? Aí eu não posso falar em relação a isso. Mas assim, se a prefeitura solicitar, a prefeitura solicitando a averbação, esse valor você não paga parte do Estado, IPESP e outras que estão encadeadas no preço. Seria por volta de 55% a menos. Mas teria um custo ainda. Ainda teria um custo. Só que, para a prefeitura solicitar essa previsão, ela teria que ser a proprietária. Porque ela não é a proprietária do imóvel. Então, cada um individualmente tem que fazer isso pela propriedade particular da pessoa. Cada indivíduo. A propriedade é particular, então cada indivíduo tem que fazer a sua. Tá. A prefeitura não pode ir lá unilateralmente solicitar isso, exceto se houver um pedido, vamos dizer assim, judicial. Aí pode se isentar até de custas, porque o cartório não pode abrir mão de receita. Você fala o corregedor do cartório por isso. Isso. Mas ele também, o corregedor, não vai atestar, não vai afrontar uma legislação estadual que trata de questão de imposto. Ele pode. O corregedor pode tirar imposto? Pode solicitar isso. Não, mas ele pode ter o direito de diferir uma coisa que está prevista em uma lei estadual, que arrecada um imposto estadual? Sim, pode. Porque seria o mesmo caso de processo, por exemplo, processo de justiça gratuita. Esse seria um processo que entraria no fórum e seria solicitada a justiça gratuita, porque é um bem para o povo. Aí a questão depende do processo judicial que vai ser apresentado. Então, mas desde prevista, né, essa possibilidade de justiça gratuita nesse caso, né? Sim, sim. Então é um caso a estudar. Então, não, eu só queria ter mais clareza em relação a isso. E aí eu queria ponderar o seguinte, a ideia, né, por princípio, ela é positiva. Né, acho que seria uma coisa positiva para a cidade de São Carlos. Só que eu vejo dificuldades do ponto de vista das pessoas comprarem essa ideia, na verdade. Né? Eu acho que você estabeleceu uma regra muito clara, a partir de agora, para os bairros novos, por exemplo, ou por quando vai se fazer a averbação. Apesar que a averbação tem esse problema do custo que pode ser a mais, e que eu acho que, né, da situação que o povo está hoje de reclamar, da forma que estão reclamando de tudo, e com muita razão, 99,9% de razão de reclamar das coisas, particularmente da qualidade dos serviços públicos, você cria sempre um anteparo pela população de querer gastar mais alguma coisa para uma coisa que ela já herdou dessa forma. Quando ela comprou, estava com aquela numeração. E a prefeitura foi conivente, na verdade, omissa e deixou esse problema se avolumar em 160 anos de história. Então, queria colocar essa ponderação, que a gente pensasse, talvez com mais clareza, uma regra a partir de agora. Eu sei que a gente consiga resolver esses problemas. Né? Quando a gente fala essas coisas na cidade, você imaginar, só para acabar, Freire, em relação àquela rua, eu acho que não tem 30 imóveis, da que chamava o Sérgio Freire lá e passou a chamar a Dona Helder Câmara. Você vê essa dificuldade que foi de algumas pessoas entenderem que não teria prejuízo nenhum, que o cartório não cobraria nada a mais, que seria no correio, seria notificado, com as cartas que chegassem com o endereço antigo, o Sérgio, ele receberia cada ano. Foi a dificuldade que algumas pessoas tiveram de aceitar isso, né, depois de discutir o nome, que problema que foi, né, das opiniões diversas, no número de 30, acho que não são 30 imóveis que tem naqueles 2,5 quarteirões lá da Vila Marina. Então, queria ponderar isso. Acho que é um trabalho para a gente começar a discutir e ver as dificuldades, para deixar muito claro, porque a gente não incorrer num problema que pode gerar uma resistência, né, a mais da população de muitas coisas que hoje, infelizmente, o poder público pensa e propõe de forma positiva, a população não entende assim. É isso que eu queria ponderar. Obrigado. Não, na verdade... Obrigado do tempo, mas tá... Tranquilo. O importante é a gente encontrar uma solução aqui hoje. Rodson. Está escrito Penha, depois... Vai falar, Sérgio? Sérgio Rocha, posso escrever você aqui? Cidinha, Laide. Boa tarde, senhora secretária Luana. Em seu nome, quero cumprimentar todos os funcionários da Secretaria de Habilitação aqui presente e dizer que aqui o fato é polêmico, né? Eu trabalhei leiturista da CPFL
CPFL durante 10 anos. Eu sei a dificuldade que meus colegas enfrentam na cidade de São Carlos há muitos e muitos anos na questão da numeração. Outra sugestão que eu queria dar aqui também é a questão das placas, antes de eu começar, que a maioria das ruas na nossa cidade não tem placas. Uma dificuldade tremenda, talvez a pessoa vem e não tem placa na rua. Principalmente na cidade de Araci, onde ocorre muito isso, uma rua tem nome de 3 pessoas de uma rua. A questão da numeração começar como número 1, terminar em 4.000, é muito complicado. Então eu queria saber também de vocês, como o Lineu estava dizendo, a possibilidade de não acarretar esses custos para os moradores. Porque aonde precisa ser mudado é principalmente na área periférica da nossa cidade. Cidade Araci, Antenor Garcia, Santa Angelina. Porque se tiver que mexer no bolso das pessoas, eu acho que vai ser complicado. Vai gerar muita polêmica, as pessoas vão ficar bravas, né? Como ele estava falando, é quase um custo de R$50. E se não teria uma forma de a gente fazer um modelo, como o Lineu estava dizendo, que a partir dos novos loteamentos da nossa cidade, nós possamos fazer o certo para que não possa ter problema. Nós pegamos um exemplo do jardim lá da Vila Neri, como é que chama, Freire, perto da sua casa, que eu esqueço o nome? Américo Margarido? Astolfo Luiz do Prado. Um exemplo, a numeração tudo certinha, tudo correto. Se a gente puder começar a fazer lá no Antenor Garcia, que é a cidade, o lugar que está mais precisando ser feito, qual o estudo que a gente poderia ser feito o mais breve possível nesse local, sem que haja custo? Tem alguma solução? Tem algum modelo, alguma coisa que a gente possa estar estudando? Nesse do... A proposta que nós colocamos de fazer o número duplo é exatamente para que a pessoa não tenha necessidade de fazer alteração nenhuma. Ela vai receber, mantém o número antigo e passa a ter o número novo. Nem o custo do cartório não ainda não precisa fazer nada. Né? Só que aí ela passa a receber os carnês, tudo pelo número novo. Tá? Uma parceria junto com a CPFL. Só se ela fosse vender ou fizesse qualquer coisa, aí sim ela iria desaparecer o número antigo e ficaria só com o número novo. Só que a dificuldade é que esse número novo é um número composto. Tá certo? E se nós pudéssemos evitar de fazer um número composto, seria melhor. Mas eu não vejo outra saída. E eu também não posso fazer um número simples e pôr 2 números simples na casa. Por exemplo, número 50 e número 236. Por 2 vão ficar. Aí sim, cria uma bagunça infinita. Então, para que não crie essa bagunça, nós criamos o número composto, porque quando você olha o número simples, saber se é o número antigo. Você vê o número composto, você fala, não, esse é o número novo. Tá certo? Mas o que isso implica? Implica que todos os imóveis da cidade, mesmo aqueles que estão organizados, vão passar a ter um número composto. Pode ser que não mude o número da casa dele, mas ele passa a ter na frente do número da casa dele o número da região. Tá certo? Aí isso afetaria todas as residências da cidade. Todas. Agora, se nós conseguíssemos fazer uma mudança do número da rua, só com número simples, tá certo? Aí iríamos agir só sobre as residências, as ruas que têm problemas, mas isso afetaria a cobrança. Por isso que eu propus aquela hora. Se nós conseguirmos não ter custos essa mudança para o proprietário, o ideal seria isso, fazer a renumeração de uma vez só na rua, todas as pessoas teriam no cartório o registro do número novo, sumiria com o número antigo e ficaria perfeito. Mas como isso não é possível, nós já vimos aqui, tem custas, eu não sei como fazer. Eu propus então a criação desse número novo composto. É a única maneira que nós enxergamos para que não se mexa no bolso do proprietário. Odemar, outra coisa que eu queria saber é a questão das placas na nossa cidade. Está tendo algum... Esse é um outro problema. E aí sim é afeto ao orçamento da prefeitura. Então, cabe à prefeitura fazer as placas. Já sugeriram que fizesse propaganda sobre os postinhos, de tal maneira que as pessoas interessadas em fazer a propaganda financiassem o poste.
Então, até chegamos a pensar, a cada poste no centro da cidade, ele teria que comprar 3, 4 ou 5 postes na periferia, onde ele não teria interesse em fazer propaganda. Mas alguém precisaria financiar aqueles postes lá. Então faríamos coisas desse tipo. Quer dizer, faríamos o poste, porque cada esquina tem 4 quinas, né? Então são 4 postinhos por esquina. E como são 2 placas por poste, são 8 placas em cada esquina. Quer dizer, é um custo. Agora imagina quantas esquinas tem a cidade. Todas elas deveriam receber postes, né? Então, também é uma coisa que temos que enfrentar, não vai ter jeito. E essa questão onde é uma rua e tem 3 nomes? Por exemplo, na cidade de Araci, por exemplo, tem 2 nomes. Tem uma rua de 2 quarteirões, tem 2 nomes na rua. Então, aí nós teríamos que fixar um deles como um nome verdadeiro, tá certo? Teríamos que... E é complicado também, porque já foi aprovado na Câmara o nome da pessoa, você vai lá, você tira. E atribuiria aquele nome de rua para outro vereador. Que é um problema difícil também. Uma rua corta e passou, já é outro nome, que nem no caso da Marechal. Na cidade de Araci, a maioria das ruas são tudo assim. Na verdade, desculpa, se tem uma rua com 2 nomes, prevalece o primeiro projeto. É preciso pegar os projetos apresentados aqui na casa e ver qual projeto que entrou primeiro aqui na casa. Vai prevalecer a ordem de chegada, né? Se tem uma rua com 2 nomes, o nome que primeiro foi colocado é o nome que deverá ficar na rua. E aí essa pessoa, a gente vai ter que fazer uma homenagem para no outro lugar. Porque fica até desagradável você tirar o correto seria a ordem de chegada. Quem chegou primeiro, tem uma lei primeiro, ela tem um número mais baixo, automaticamente é esta que vai ficar. Até porque tem uma lei que não permite a mudança do nome da rua, seja qual for a hipótese. Se tinha um projeto que aprovou-se primeiro, ele tem um número mais baixo, o número da lei. Outra lei não pode substituir aquela, é só pegar uma e transferir para aquela mais antiga. Muito obrigado. Tá bom? Vereador Penha, com a palavra. Fique à vontade, viu, Penha? 3 minutos é só um tempo de referência, você percebeu, né? Senhor vereador Freire na presidência, senhores presentes já, professor Demais, a secretária, nosso comandante Gonzalez, o Mauro e demais aí já citados no protocolo. Para encerrar, breve, eu gostaria de estar reforçando a colocação do nosso comandante Gonzalez. Nós também já passamos 30 anos na corporação, na Polícia Militar, e nós sentimos na pele a dificuldade no atendimento de emergência. Normalmente no socorro de uma vítima, na questão de um assalto à mão armada. Então nós temos, é relevante esse caso, eu tenho de focar isso pela minha vida, vereador Bragato, no serviço público, o desespero que é uma viatura estar para chegar no local de um assalto, ou de um acidente, ou de uma vítima grave, e nós sempre estarmos batendo nessa questão da duplicidade de número, da interrupção de uma rua. Imagina para o órgão de emergência, né, como o SAMU, ou uma ambulância, que na época antes nem tinha SAMU, mas nós tínhamos ambulâncias aí, e eu tenho de reforçar a postura do nosso comandante Gonzalez nessa importância. É óbvio que também há a importância do correio, a importância dos empregadores, é relevante também. Mas transcende só isso, né? Nós temos a questão da emergência que às vezes a vítima sucumbe, muitas vezes já aconteceu isso, por conta da gente não ter condições de chegar a tempo para o salvamento dessa vítima. Muitas vezes aconteceu isso. Então eu saliento isso. Salientar também que os novos loteamentos, eu acredito ser a regra, né, professor Demais? Eu acredito que será a regra dessa secretaria, da prefeitura, e tem regulamentado isso aí sem a necessidade de qualquer discussão. Assim que a lei for votada, exatamente, aí nós passaremos a obedecê-la. Isso. E todos os novos loteamentos seguirão a regra que for aqui votada. Exatamente. Então, eu acho que a questão dos novos loteamentos, acho que nem a questão mais complicada, eu acredito, são os antigos, né? As antigas, esses números antigos, né?
Eu gostaria, senhor presidente, de cadastrar também a fala do nosso subprefeito de Tijuco Preto, o Wander, que está presente aqui, para que ele fale na audiência também. Ele nos apresentou alguns dados, eu gostaria de ficar para ele vários casos aqui no bairro Tijuco Preto, né, de duplicidade de números iguais na mesma rua, né, e o Wander vai trazer muitas informações importantes para nós aqui. Eu gostaria de viu, Wander, vamos fazer o seguinte, eu já tenho os inscritos aqui, os vereadores, assim que eles, ou vocês deixam ele falar primeiro, tá? Até para elucidar melhor. Pode ser depois dos vereadores, acho que não teria problema, né, Wander? Não, depois da sua fala eu coloco, até para se alguém quiser tirar alguma dúvida, né, Linho? Aí tira. Tá. Pode ser? Depois da sua fala eu chamo. A inscrição do subprefeito Wander, obrigado pelo presente, está, né, auxiliando a gente aqui. Então, eu penso, assim, para fechar, senhor presidente, a numeração misturada, então, os novatos, acho que a partir dessa lei já será rigorosamente observada. E é uma questão, assim, a nosso ver, complexa, né? O professor Demais está vendo isso aí, o doutor Demais é secretário, da complexidade disso aí. Tem a complexidade do custo, não é isso? Então, eu acredito que deverá haver muita deliberação para que a gente chegue num consenso aí, para que não fira também o direito do cidadão de ter que arcar com uma coisa, como disse o vereador Lineu. É centenário isso aí, né? Desde o início da cidade nós temos problemas com isso aí, né? Há 30 anos a gente viu isso, né? Desde o início lá do atendimento e tal. Então a gente pensa que os números, o problema está realmente nos números antigos aqui, a questão de estar sanando esse problema aí. Eu acho que é o que eu tenho para dizer e agradeço a todos aí, viu? Por gentileza. O representante do cartório tem uma dúvida que ele vai tirar de vocês, né? Que acho que é importante. Eu só gostaria de esclarecer, algumas coisas estão, não sei se algumas pessoas estão confundindo, mas é só a título de esclarecimento. O controle do indicador real, que a gente chama, como a gente controla os imóveis no cartório, não é feito basicamente em cima da numeração das casas. É porque o cartório considera o terreno. A lei, efetivamente, considera o terreno, porque a casa pode um dia ser derrubada e construir outra. Ou ela pode ser derrubada várias casas e construir uma só. Então, efetivamente, o cartório controla hoje em dia, com os novos loteamentos que são feitos, as novas documentações, você vem com lote e quadra daquele loteamento específico. A exceção seria os imóveis mais antigos, região central, que não tinham um loteamento onde tinha lote e quadra, como é a figura hoje. Mas, basicamente, o controle é feito por lote e quadra. Só para ficar claro assim, que o controle da disponibilidade no cartório não é por numeração. A numeração da casa pode ser alterada. Tanto é que já houve no município alterações de numeração. Principalmente em algumas regiões aqui do centro, em algumas casas bem antigas, você vê que tem 2 números. Tem lá o número 26 e embaixo o número 490. Efetivamente, nos novos empreendimentos é lote e quadra. A questão da numeração é uma variante. Aí é mais para localizar. É lógico que o bombeiro, por exemplo, não vai saber o lote e quadra, ou a polícia, mas efetivamente o controle no cartório é por lote e quadra. Wander, subprefeito da região do Tijuco Preto. Uma boa tarde a todos e a todos aí que presentes. Bom, hoje na nossa regional do Tijuco Preto, a gente encontra uma grande dificuldade, que a gente tem várias ruas lá. A Eugênio de Andrade Egas é um exemplo, claro, que ela tem 2 números iguais na mesma rua. E também crescente e decrescente para ambos os lados. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem um contato direto com a corporação, tanto da Polícia Militar, como o Corpo de Bombeiros e a Saúde, principalmente, que, vamos supor, temos 2 números 87 na Andrade Egas, entendeu? E o que acontece lá? Que nem eu tenho uma lanchonete e recebo um disque lá. Tenho entrega na Eugênio de Andrade Egas 87, mas qual 87? Porque tem uma perto da Miguel Geomete e tem uma perto do Bar do Táxi. Então, o que acontece? A gente tem que pedir a referência de qual 87 é na mesma rua.
Então, o que acontece? Eu vejo que, tipo assim, na habitação, o planejamento para novos bairros, que vai ser feito por quadras e numerações, essa ideia de quadra e número é excelente isso daí. Por quê? Porque você vem viabilizar vários procedimentos, não é só no caso da saúde, mas sim no comércio em geral. Você não vai estar beneficiando só a corporação, só a saúde, ou só o bombeiro, só a polícia militar, mas você vai estar viabilizando e deixando mais barato para o empresário sancarlense estar podendo trabalhar na nossa cidade. Por quê? Porque às vezes um motoboy ou uma entrega rápida, ela tem que ficar passando 3, 4 vezes na mesma rua para achar um determinado número. Então, o que acontece? Eu vou citar alguns exemplos aqui. Na Andrade Egas a gente tem esse determinado problema de 2 números na mesma casa. 2 números na mesma casa. Eu tenho irmãos aqui, na mesma casa a gente possui 440 e o 112. A gente possui na Andrade Egas 541 e 215 na mesma casa. A gente possui 565 e 245 na mesma casa. Então, isso daí são relatos da nossa administração agora, e procurando para melhor atender os nossos empresários e principalmente as corporações. As corporações, por quê? Porque o Corpo de Bombeiro hoje, até hoje eu estava conversando com o Tenente Miller, ele veio falar para mim, Wander, você vai estar presente lá, por favor, fale em nome da corporação do Corpo de Bombeiros, porque a gente, aquela plaquinha indicando o nome da rua, para a gente é muito importante. Por quê? Porque a gente não tem que ficar olhando em mapa, a gente diretamente, na plaquinha a gente já vê. Porém, existe um problema muito grave, que é de educação. A gente, tipo assim, o poder público vai lá, coloca a plaquinha num postinho, aí vai um indivíduo e rouba a plaquinha. Então, o que acontece? Eu venho pleitear agora, já direto para você, secretária da Habitação, que você coloque uma ideia de que podemos viabilizar a colocação de placa nas casas com o nome, e nessa casa que a pessoa deixar a gente colocar o nome da rua, que de alguma forma ela possa ter algum tipo de isenção de imposto quanto ao IPTU. Por quê? Porque daí ela vai cuidar do nome da casa, do nome da rua na casa dela, na esquina. Entendeu? Então, tipo assim, isso daí é uma ideia que eu tenho, que eu venho trazer para vocês, que de alguma forma isso daí vai ajudar. Porque se continuar essa história de colocar a plaquinha, ter custo para a prefeitura, ter custo para o bolso do popular, e vai um indivíduo lá e rouba a plaquinha, isso daí não vai significar nada para a gente que utiliza no dia a dia. Essa é a minha ideia que eu tenho. Então, continuando. Na Durvalino Gonçalves da Silva, a gente tem uma numeração misturada e da mesma forma, decrescente para um lado, decrescente para o outro. A gente não sabe que numeração e de que lado a gente começa a rua. Entendeu? Aqui, na Presidente Vargas a gente tem 2 números iguais na mesma rua também. Então, são questões complicadas que a gente vive hoje na nossa cidade. Inclusive, não sei se é de conhecimento dos vereadores aqui presentes, principalmente os antigos vereadores, que a gente tem, segundo o nosso tenente aqui também, a gente possui uma rua no Jardim Medeiros, Leonildas Couto da Silva, e no Santa Felícia também. Então a gente tem 2 ruas com o mesmo nome em 2 bairros, com o mesmo nome em 2 bairros diferentes. Então, o que acontece? A gente precisa dar um jeito e uma resolução nisso daí, certo? Então, são coisas que a gente, secretária, eu, tanto o Nivaldo, da subprefeitura da Vila Prado, a gente está, e os outros subprefeitos que não estão aqui presentes, mas também estão trabalhando sério, a gente tem as nossas regionais e lá a gente está tentando fazer um bom trabalho junto aos populares. Esse é um problema que atinge os populares, e vou dizer mais uma coisa para você, que é o dono da nossa ideia aí. O que acontece? Você pode ter certeza que os populares vão abraçar a ideia, você pode ter certeza que isso daí está atingindo muitas pessoas. Eu acho que R$17, eu acho que a pessoa nem vai se importar. Se colocar o número do jeito que o senhor falou, antecipadamente, eu acho que as pessoas por si só já vão querer adequar os números da própria casa, você entendeu? Então eu acho que, olha,
eu acho que os populares vão abraçar melhor até do que nós políticos que estamos pensando neles, porque isso daqui está infligindo todo mundo no dia a dia. Obrigado, Wander. Muito obrigado. Na verdade, nós tínhamos um amigo vereador, né, Antônio Silva, e eu coloquei o nome de rua, vereador Antônio Silva. O diferencial é o vereador, né? Porque o Antônio Silva, quando foi candidato a vereador, existia 50 Antônio Silva que tinha processos, né? Mas que não era ele. A diferença, ele conseguiu provar sua inocência pela filiação, pai e mãe, né? E muitas vezes a Câmara coloca um projeto de lei aqui com o nome para homenagear alguém, mas a pessoa é filho de pais diferentes e às vezes tem o mesmo nome. Isso, em São Carlos, se eu não me engano, tem 2 ruas João de Oliveira, né? Um é Doutor João de Oliveira, tem 2 também. Então a gente precisa realmente achar uma solução também para essas questões. Vereador inscrito. Ô Mauro, você da Proab quer falar alguma coisa? Tem alguma ideia, uma sugestão? Por favor. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente desta audiência pública, o vereador Esquimar Cília de Souza Freire, a vereadora Cidinha, a Laide e os demais vereadores aqui, me permitam, na presença deles. Nós temos realmente vários problemas. Acho que a ideia é extremamente positiva. A audiência pública realmente vem para corroborar, né, e manifestar não só as opiniões, como abrir um debate, como ela por si só. Nós temos casos, por exemplo, que já foi citado pelo vereador Rodson, inclusive, no São Carlos 8, no Santa Maria, no Santa Angelina, estou falando especificamente pelo fato da Proab. Discuti um pouco, inclusive, porque quando se entra com um projeto na Secretaria da Habitação para a construção de uma casa, ou de um imóvel, na própria Secretaria, me parece que já sai a numeração, não é isso? Os novos empreendimentos, inclusive os habitacionais de interesse social, que nós vamos ter por aí agora, que é o Abdenur e o Planalto Verde, se não me falha a memória aí, já não vai ter esse problema, porque sai da Secretaria com essa numeração. Essa confrontação realmente traz problema, porque haja visto as declarações de todos aqui. A conformatação aqui dentro dessa Casa de Leis, com esse interesse de solucionar o problema, né, duplicidade de nome, duplicidade de números, passa por essa ideia da Secretaria de Habitação, explanada pelo professor Mauro de Marzo aí, e a nova secretária, a Lauana, e que vem corroborar. A minha ideia segue a deles, porque nós inclusive já tínhamos conversado na Secretaria, se me permitem dizer, e justamente por isso, eu acho que essa pré-numeração, sem um custo maior para a população, né, porque há diferenças de camadas, essas habitações sociais, de ditas sociais, venha corroborar. Eu não sei, o representante do cartório disse aí num valor, colocou que a prefeitura pode ser feita a solicitação, mas me parece que mais nos próprios dela, né? Eu, como proprietário de um imóvel, eu teria que ser feita essa solicitação, não sei se isso caberia. Mas eu quero parabenizar aí a atitude da Secretaria da Habitação, na pessoa do professor Mauro de Marzo, da secretária Luana. Acho que é importante isso, mexe com uma grande maioria das pessoas, né? Mas o caminho está correto. E essa Casa de Leis permite isso, esse debate, essa ampliação, conhecimento dos senhores vereadores, tanto os que aqui chegaram agora, mas como os mais antigos, se me permita, né, vereador? E creio que isso vai modificar a cidade do futuro. São Carlos, a cidade do futuro. Vamos renomear, vamos renumerar para progredir, para melhorar, para ampliar esses conflitos que existem
não só nos atendimentos de emergência, atendimento público, empresas que para cá vêm, eu acho que é importante. Essa é a minha colocação e eu agradeço aqui a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado. Com a palavra, Sérgio Rocha. Quero cumprimentar o nosso amigo Freire, vereador, a nossa secretária da Habitação aqui presente, os demais membros lá da nossa secretaria, nossos vereadores, pessoal presente. Eu só quero dizer que essa ideia é muito válida, né? Eu estou aqui há pouco tempo em São Carlos, vim do Paraná, e quando eu cheguei aqui, tinha um comércio, começava a fazer entrega, eu achava um absurdo a numeração de São Carlos. Até eu queria chegar uma oportunidade igual essa para debater a situação da nossa cidade, né? Onde você vai fazer a entrega, sou ali do Cruzeiro do Sul, até estava ali nomeado ali, o bairro Cruzeiro do Sul, onde você tem o número 1200 e do lado tem o 150 e vai o 300, né? É uma dificuldade grande. Eu falei, mas meu Deus, por que essa cidade é desse jeito? E ninguém se preocupou de arrumar esses números. Eu acho que é uma boa ideia, essa ideia é válida, eu acho que tem que trabalhar para a gente mudar a situação de São Carlos dos números. A gente depara aí na rua de São Carlos, quase todos os dias, pessoa que vem de fora fazer entrega, aqui é o número tal, mas aonde que está o número tal? É informação todo dia. Eu estou aí na rua, né, no comércio, a gente está vendo a preocupação. Eu acho que tem que ter uma sequência de número ímpar do lado direito, número par do lado esquerdo, para não se perder. Eu acho que é válido, tem o nosso apoio. São Carlos é uma cidade que está crescendo, uma cidade tem vários universitários, tem o nome da cidade, a tecnologia, né? É a numeração perdida desse jeito. E tem uma ideia aqui, nome de rua, doutor Couto tem gasto, tem custo, na cidade de Aparana, que eu tinha comércio, o primeiro poste da esquina, lá está o nome da rua, escrito, né? Bem bonito, com uma letra bem bonita, então não tinha dificuldade, e fica barato. A pessoa já tinha a prática de chegar na rua, o primeiro poste da esquina já estava lá no nome da rua. Então fica fácil, fica bonito, o nome bem bonito no poste da CPFL, fica baratinho e vai ter certinho ali o nome, ninguém vai se perder e fica baratinho para o município. Aonde não tem placa, né? É uma sugestão que eu dou, não sei se é válido, né? Mas a sugestão mais barata que tem é o nome da rua no primeiro poste de cada esquina. Fazer um teste, vocês vão ver que vai ficar legal e baratinho. É só isso, obrigado. Obrigado, Sérgio. Cidinho. Queria agradecer a presença de todos, nosso presidente, da secretária Lauana, engenheiro de Marzo, da polícia, Gonzales, Mauro, né? O Clodoaldo, do cartório, né? Os vereadores presentes, o pessoal da imprensa, os colegas aqui da plateia. Eu queria dizer que eu entrei com um requerimento pedindo a renumeração das ruas, porque eu senti na campanha, eu tive uma dificuldade muito grande para encontrar certas residências que eu já conhecia a família. E no bairro da Araci, por exemplo, tinha número pares e ímpares na mesma calçada, número 103, 104, 105, tinha ruas que começavam e terminavam várias vezes, na rua inteira. Não sei se é Quintino Bocaiúva também encontrei, ou na Bispo César. E isso me fez pensar na situação da polícia militar, na polícia geral, né? No corpo de bombeiro, o pessoal do resgate, o SAMU, quando é chamado, a dificuldade, esses entregadores de pizza como
o Wander citou aí também, né, o pessoal que tem comércio, da dificuldade que é para encontrar as residências. E eu gostei da ideia do engenheiro Demárcio, né, de colocar a placa com os 2 números inicialmente, deixa o número antigo e colocar o atual, e à medida do possível ir regularizando. Eu achei válido, sim. Tá? Eu agradeço a presença de todos aqui, tá? Obrigado, Cidinha. Roselei? Mais algum vereador presente? Bragato? Bragato está aí? Bragato está no gabinete. Não, né? O microfone aberto. Boa tarde, senhor presidente em exercício, vereador Freire, secretário de Habitação, Lauana, Demárcio, comandante Torres, né? Gonzalez, desculpa, da Polícia Militar, Mauro, representante aqui do Cartório de Registro de Imóveis, né? Os colegas vereadores, a Laíde, a Cidinha, o Rodson, os demais, o Penha aqui presente, o Sérgio Rocha, população presente, a imprensa participando dessa audiência. Primeiro eu quero parabenizar a Cidinha pela apresentação, né, pelo pedido de audiência para discutir esse tema. A gente está prestando atenção aqui na exposição de todos os expositores que me antecederam, e a gente percebe que realmente é uma polêmica generalizada na cidade em relação a esse tema, né? Eu comentava ali agora com a Cidinha, eu fui testemunha disso. Eu morei num lugar, Márcio, que não é nada difícil de achar as residências, mesmo porque são teodóxia, né, Márcio? Eu falo assim, é só perguntar onde mora a pessoa, não precisa falar o número, né? Inclusive o correio muitas vezes acaba trabalhando dessa forma lá, né? Onde mora o Roselei? Ali na esquina. Então fica fácil. Mas numa cidade desse porte, sábado, a minha avó encontra-se doente e esteve hospitalizada e teve alta do hospital escola, foi para casa da minha tia, passou numa nova consulta, e aí nós chamamos o SAMU para buscá-la e levá-la até o hospital, porque ela encontrava-se acamada. E aí aguardei o SAMU na esquina, e eu percebia que passava uma ambulância para cá, para lá, minha avó deve ser a próxima. Mas era a mesma, que estava, na verdade, dando volta no quarteirão, tentando, na verdade, encontrar o endereço. Então, é um exemplo muito clássico, né, do quanto os serviços públicos são prejudicados, né, deixando muitas vezes de ser realizado a tempo, em tempo, muitas vezes, né? A pessoa, às vezes, está numa situação de risco de vida, aguardando ali o resgate, né, a presença da polícia, a presença de uma emergência da saúde, realmente acaba encontrando muitas dificuldades. Eu não vejo isso com muita facilidade, eu acho que a ideia é maravilhosa, eu acho que, né, os novos loteamentos aí, a gente percebe que já vem, né, com a numeração organizada. Foi citado o exemplo aqui do Américo Alves Margarido, né, do Astolfo Luiz do Prado, né, acho que o Santo Angelino, a Vaga, deve, né, ser realmente aprovado já com uma numeração. O que eu não entendi, eu só queria ser um esclarecimento, é com relação ao que você disse, né, que existe a quadra, existe o lote. Necessariamente, a casa a ser construída, ela não sai com aquela numeração do lote, ela acaba recebendo um novo número, é isso? Não, no carnê de IPTU, normalmente vem o lote e a quadra, que se localiza ao terreno. Aí, quando se faz a construção, a prefeitura dá esse número, mas o lote e a quadra não se alteram, esse sempre permanece. Então, para os novos, não corre o risco, na verdade, de ter uma numeração em duplicidade na mesma rua, porque a prefeitura deve ter um cadastro de forma organizada para que as novas casas sejam construídas aprovadas, na verdade, com a numeração adequada, né? Agora, o que eu chamo a atenção da administração pública, mesmo porque eu já presenciei isso e que eu acho que há, na verdade, uma relevância, uma atenção que tem que ser dada, doutor Demásio, com relação à fiscalização, né? Porque eu me recordo, há pouco tempo, eu morava ali na Antônio Blanco, né, e
um cidadão estava construindo a casa dele. E quando ele pediu a ligação de energia elétrica, ele foi orientado pela própria empresa, à época, de colocar uma plaquinha com um número. E salvo, né, pode ser que essa placa até hoje esteja lá com um número totalmente irregular. Então, há, na verdade, a necessidade de ter uma fiscalização para que não ocorra esse tipo de contradição com o que a Prefeitura de fato aprova. Tá? Então, a minha contribuição com isso é parabenizar, né, ideias futuras, né, para que a gente consiga reestabelecer uma ordem naquilo que já vem do passado. Né? Não sei se foi citado aqui, algumas residências já possuem 2 números. Né? Então, pode ser que com a sugestão essa residência passe a ter 3 números. Então, precisa ver direitinho, a gente estou à disposição para contribuir. O Freire é presidente da comissão, né, Freire, de habitação. Né? No caso, a gente tem algum grupo de estudo aqui da Câmara, eu gostaria de alguma forma de estar participando desse grupo, dando a minha contribuição, porque eu acho que nós somos cidadãos são-carlenses e que nós queremos ver a nossa cidade cada vez melhor no sentido organizacional, né, para que facilitar a vida dos bombeiros, né, a vida dos policiais, a vida dos entregadores de pizza, enfim, de todo cidadão que depende do serviço e que quer, na verdade, localizar, né, os cidadãos que vêm de fora, localizar a residência de uma pessoa próxima, um parente. Tá? Então, minha contribuição é essa. Estou à disposição, tá, para participar de um grupo, caso a Câmara, a Prefeitura eleja um grupo, uma comissão. Tá? Gostaria muito de participar e contribuir com algumas ideias. Bom, muito obrigado. Obrigado, Rosilei. Na plateia, Nivaldo, o senhor está, por favor, como é o nome do senhor mesmo? O senhor? Por favor, vamos à tribuna aqui, a tribuna é livre, é sua. Coloca a sua sugestão, é importante a sua participação. Nivaldo, em seguida você. Mais alguém na plateia? Bom, boa tarde a todos, meu nome é Laire, eu represento o orçamento participativo, não sei se é o extinto, né? Não sei se a Prefeitura vai continuar com o orçamento participativo. Represento também a Caixa Econômica Federal e a Rede de Sustentabilidade. Bom, vou começar rapidinho, uma pequena historinha, né? Em 2003, eu comprei uma empresa que fazia cobranças na cidade, né? E desde 2003 eu já sentia esse problema de numeração errada, nome da rua errada, né? E a partir em 2010, quando eu comecei a participar da OP, eu já fiz essa reclamação na prefeitura. Eu pedi para verificar como que era o motivo, quais os motivos desses monte de erros que eu via, né? E a partir de 2011 eu participei do CONDUSC, Conselho de Desenvolvimento Urbano, né? E lá eu fiz essa reclamação, tá? E o pessoal, eu não sei, acho que ninguém quis mexer no vespeiro, né? O pessoal todas as vezes mudava de assunto, não queria mexer com isso. Então, por 1, 2, 3, 4 vezes já fiz essas reclamações. Bom, inicialmente eu gostaria de falar assim, ó, a culpa da numeração, eu calculo que deve ser exatamente por a prefeitura mesmo. Eu tenho o caso do meu cunhado, ele construiu uma casa no Azulville, e quando ele foi perguntar qual a numeração da minha casa, o funcionário da prefeitura me disse, ó, foi qualquer um lá, não tem problema nenhum. Ele também assustou. Quando ele contou essa história para mim, também achei absurdo, né? E ele foi coerente, ele olhou o número do lado direito, do lado esquerdo, eu vou colocar um número de numeração para dar uma sequência lógica, isso daí, né? Então isso daí me incomodou. Isso foi em 2006, 2007, mais ou menos, né? E eu comecei a pensar, a procurar, inclusive parece que em Curitiba, se eu não me engano, é uma cidade que existem regras para se colocar numeração de casas e numeração de ruas, né? Eu fui tentar, inclusive, descobrir, não consegui achar qual seria a regra, pelo menos na internet não está escrito, né? E basicamente foi o que o Odemarzo colocou na apresentação dele, né? A única coisa que ele colocou que talvez assim não ficasse certo, aquela norte, sul, leste, oeste lá que você colocou, que a regra que eu vi, elas falavam assim, define-se o início da rua. A rua começa aqui. Se por acaso tiver uma continuidade dessa rua para o outro lado, seria outro nome.
Se lá no final dela continuar, ela pode continuar com o mesmo nome, sabe? Se bem que a numeração continuaria correta, seguindo como ela deve seguir, tá? Ou seja, aquela numeração métrica que ele colocou, define-se o início da rua, dali até aquele imóvel, a numeração métrica normal, sem problema nenhum, lado direito par, lado esquerdo ímpar, né? Como vocês quiserem, né? Só que não tem perigo da rua amanhã continuar do outro lado. Poxa, como que eu vou a mesma rua com outro nome? Como fica a numeração, né? Se eu definir o início da rua. Então, daquele outro lado, a rua não teria aquele nome. Seria um outro nome que a Câmara Municipal poderia escolher, né? Então, outros problemas, assim, além dos citados, né? A rua do Eurico Vila Perdigão, existem duas mesmo na cidade. Se você pegar a lista telefônica, você vai ver que tem uma numeração totalmente lógica, dos telefones diferentes. Eu só descobri por causa dos telefones errados, né? Então, esse tipo de coisa acontece muito. A rua Campos Sales não é um problema, ela tem 3 pedaços. Ela começa, para, depois de um tempo continua no outro período. Lá no Costa do Sol tem outra numeração completamente diferente, né? Então, isso daí, além de atrapalhar, imagino quem é de fora, né? Além de atrapalhar, só quem é daqui para saber. E eu já fiz, que quando meu cobrador falhava, eu tinha que cobrar. Eu senti na pele a dificuldade que é tanto entregar o entregador de pizza deve ter visto lá, quanto eu, quando fazia a cobrança, verificava isso daí, né? E essas ruas cortadas, a solução, eu calculo, seria mudar totalmente a numeração. Acabou a rua, acabou aquele nome. Define-se, os vereadores podem escolher os nomes que eles quiserem, né? E tem um perigo, tem um detalhe que eu estava vendo aqui também. As ruas que vocês escolhem, você deu o exemplo do vereador, né? Antônio Silva, né? Antônio Silva, que é um nome comum, né? É difícil. Você pega a lista da cidade de São Paulo, você vai ver Antônio Silva umas 10. Só o bairro que muda, né? Exatamente. Então você vê a dificuldade. Outra dificuldade que o pessoal tem o nome às vezes a pessoa que o vereador está homenageando é um nome de origem externa, não portuguesa ou brasileira, né? Eu vou dar um exemplo, né? Nada contra a pessoa, mas a família Sankrovic, né? Se escreve CRNKOVIC e todo mundo fala Sankrovic, né? Então, esses nomes que é difícil uma pessoa simples, né, entender esse nome, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou escrever, né? Então, esse tipo de coisa seria interessante fazer uma pesquisa, o vereador pesquisar se é interessante colocar esse tipo de nome ou não. Tá. Em relação ao número composto que o Demárcio falou, tá? Eu fico preocupado, assim, muitos programas de computador eles não têm essa opção de colocar esses números estranhos quando for fazer eu vejo pela Caixa, né? Colegas meus da Caixa lá de Bauru falaram que aquele númerozinho, tracinho, outro número lá, dá problema muito, porque o computador não entende o tracinho, junta tudo e sai o número, vai entregar lá na carta bem onde não é para entregar, né? Então esses números compostos ficam problemático, porque a maioria dos programas de computadores só aceitam o numérico naquele espaço. Então é uma dificuldade que vai ter que mexer com toda a sociedade, com todos, e outro, quem geralmente vai fazer isso aí não é alguém de São Carlos, alguém de outro estado, de outra cidade, né? Ou fora do Brasil, inclusive. Então, vou dar o exemplo do CDHU. Bloco 3, condomínio 3, bloco 3, apartamento 512A. Um número desse tamanho. Computador da Caixa, ninguém consegue colocar isso. É rua Coronel Júlio Oliveira Salles, 874. Aí você vai lá nesse número, tem. Quantas casas tem no CDHU? Todo mundo já viu. Então, são numerações assim que vão dificultar não só essas empresas, como todo mundo. Né? O Correio não entrega lá, para você ter uma ideia. O próprio Correio não entrega lá. Né? Então, esse tipo de coisa precisa ser realmente analisado. Né? Solução que eu vejo para todos esses casos. Né? A Prefeitura, ela deve definir os números corretos das casas, tem o IPTU para ter a referência, tá? E define-se aquele número e deixaria, né? Não sei se seria interessante ao proprietário do imóvel, né?
colocar o número correto ou a prefeitura fornecer a numeração correta. Uma plaquinha pode ser de plástico, por exemplo, uma plaquinha de plástico com numeração, alguém pode fazer isso daí e colocar sua propaganda embaixo, custo zero para a prefeitura, se alguém te interessar. Como pode ser feito, como foi falado, alguém falou aí a respeito da placa de rua com a propaganda de quem vai fazer gratuitamente, né? Foi o Demarzo que falou, né, sobre isso daí. Pode ser feito, não precisa ser 4 plaquinhas, mas pode ser 2, né? Duas em cada esquina, cada uma dos casos, né? A prefeitura fazer esse controle pelo ABITS, com uma casa nova, só pode ser entregue com a numeração correta, uma caixa de correio, porque isso daí deveria ser obrigatório também, porque todas as casas são fechadas, a pessoa não tem como colocar. O leiturista aqui já deve ter tido muito problema com isso também, né? Então, esses casos aí que a gente vê direto, esses problemas, eu anotei muita coisa aqui, né? Rua com o mesmo nome, já falei, né? Tá. O problema de homonímia, que são os nomes parecidos assim, e basicamente é isso aí. A prefeitura, as regras que o Demarzo são perfeitas, assim, tirando o número que eu acho que não teria problema. O Demarzo, essas suas ideias, né, Demarzo? Teria o maior prazer de discutir com ele, já que eu venho isso desde essa colaboração que é muitíssimo importante para que a gente possa encontrar uma solução. Obrigado. A terceirização, né? É isso aí, basicamente é isso daí. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu quero pedir aos participantes, eu quero encerrar às 6 horas, nós temos um tempo aqui da audiência. Nivaldo, que fosse bem sucinto nas suas colocações. O nome do senhor? Paulo. Boa tarde a todos. Eu serei rapidinho. Nós não estamos aqui para discutir política, mas eu não posso me furtar a fazer um comentário rapidinho. Nas administrações anteriores eu participei ativamente das reuniões do orçamento participativo e nós colocamos essa sugestão e nada aconteceu. Eu quero, acima de tudo, parabenizar vocês por essa iniciativa e temos certeza que realmente, como o Wander disse, a população vai apoiar bastante. Não é? O Rosilei, acho que leu o que eu estava escrevendo ali dessa distância, porque não é possível. Ele falou que ia falar. Nós temos um dos fatos geradores, não é, da numeração errada, justamente a CPFL. Há 25 anos, quando eu fui construir minha casa, né, eu pedi a ligação da energia elétrica e eles realmente falaram para mim, vê o número que antecede a sua casa. Posterior eu não tinha, porque a minha era próxima, né, não tinha nenhuma, o bairro estava avançando. Né? Então eu peguei o número mais charmoso que eu encontrei, 1100. Né? Eu não quis colocar um número quebrado, mas um dos fatos geradores, né? CPFL. Eu não sei como isso é trabalhado, como isso era trabalhado, como será agora na Secretaria da Habitação, né? Mas a CPFL é realmente um fato geradores, né? E nós sabemos que, já que existe essa iniciativa de alterar, mexer na numeração, a gente poderia de repente trabalhar um pouquinho mais no que o nosso amigo que me antecedeu ali, não é? Falou no que diz respeito a nome de ruas. Existe muita quebradeira, muitas. Ele citou a Campos Salles, mas nós temos inúmeras ruas. Por exemplo, nós sabemos que o que define o nome de ruas são o quê? Homenagem a personalidades, não é? Então vamos pegar, por exemplo, ali então a Campos Salles. 3 quebradas na extensão da rua. Puxa vida, a pessoa já está sendo homenageada ali um pedaço. Né? Existe alguma lógica de pegar Marechal Deodoro, uma curva, transferir Rua da Imprensa e depois continuar com o Marechal Deodoro, um dente de quase 100 metros e depois virar à esquerda, continua o Marechal Deodoro? Teoricamente teria que ser continuação da 7 de setembro. Não tem lógica. Avenida São Carlos, depois uma curva. Na Rua Dr. Álvaro Câmara, lá no bairro Monte Carlo, quando chama o SAMU, a pessoa tem que subir até a Avenida Paulo VI, porque não encontra, justamente por causa dessas quebradas. A Avenida Maranhão faz uma curva. Muda, depois da curva muda para a Rua Dr. Álvaro Câmara. Um pouquinho, tem a curva do Bicão, depois João de Oliveira, a mesma rua. Frederico Manzini, aqui na Vila Neve, asfaltou um pedaço, se juntou com a Crescêncio Coca, a mesma rua. Então, não tem lógica. Eu acho que esse tipo de situação, a Câmara Municipal, vocês legisladores vão ter muito trabalho. Mas eu acho que seria interessante vocês olharem com carinho. Não é? Como eu estava dizendo, vem lá, Avenida Maranhão, eu esqueci o nome da rua que começa lá da Grécia. Quando passa
passa ali a Coronel Leopoldo Prado para baixo, ela é reta, gente. A Leopoldo Prado cruza, já começa a Avenida Maranhão, muda de rua. Ela vai, atravessa o Pacaembu, entra no Gonzaga, faz uma curva, vira Dr. Álvaro Câmara. Depois tem uma quadra de residência. Aí ela continua como Álvaro Câmara novamente, com uma nova sequência de número. Ali, realmente é impossível uma ambulância chegar. Ela não chega. E eu não vejo lógica, já que existe o nome da rua, por que continuar essa rua lá na frente? A pessoa já foi, a personalidade já foi homenageada, não é? Eu acho que poderia então já elaborar esse trabalho de uma forma mais ampla, né? Por isso que eu acho muito válida essa discussão e parabéns a vocês que tomaram essa iniciativa. Obrigado. Valdo, senhor Paulo, ficou para nós dois, dividimos 3 minutos agora para encerrar. Mas fique à vontade. Queria agradecer o convite, né? E parabenizar pelo início de um trabalho que tanto dificulta nós dos Correios, né? Que teve relatos de pessoas que entregam uma pizza, eu entrego hoje em média 70 mil cartas na cidade. Então, no correio. Totalmente irregular. E os índices, o presidente aí que presidia, são mais assustadores do que eu escutei aqui. Então, por isso que eu deixei mais para o final, que assim, são 90% da cidade que é irregular. E não a parte periférica, onde eu faço toda a distribuição, ela tem 100% de irregularidade. Araci, de 101 rua, apenas as 7 do Antenor são regulares, as demais são totalmente... E existe a parte ergonômica também do funcionário, que a gente tem que... tratamento psicológico, porque eles têm que gravar todos esses números na cabeça, né? Então esse trabalho está de parabéns. E queria também dizer que essa numeração aí, futuramente, depois a gente pode estar conversando, que existem umas portarias 567 de 2011, né, dos Ministérios da Comunicação, e a 566 de 2011. E onde a numeração a ser trocada, nós não poderíamos manter por muito tempo as duas numerações. E sim, eu aceleraria mais. 566 e 567. 2011. Barra 2011. Ok. Essa está de fácil acesso no Google mesmo, a gente consegue. Então é isso aí. Eu queria agradecer e me disponibilizar para que puder participar do projeto, está auxiliando assim na parte inicial, para que não venha futuramente ter o problema até de parar de entrega de correspondência, devido à duplicidade de número, né? Onde a portaria fala bem nisso aí, vai estar bem relatado. Nós não podemos entregar correspondência onde a residência tem 2 números, e teria que ser forma crescente ou decrescente, que é o que diz a portaria. Muito obrigado ao senhor. Às vezes a gente imagina que a última participação é aquela que não tem conteúdo, né? Mas o que ele está dizendo, eu quero, Paulo, fazer de suas palavras as minhas palavras. Eu também fiquei por último, né? Aqueles que me conhecem, a minha primeira eleição, Demaso, eu vendi durante 5 anos detergente na rua, uma Kombi, né? Assim como ele, eu sei que a irregularidade é muito mais alta do que foi citado aqui. É assustador, realmente é. Eu quero parabenizar você, Cidinha, por propor essa audiência, para abrir a discussão de um problema que essa cidade atravessa há muitos anos. Eu, sem querer dizer que sou pai da ideia, mas já em 97, quando cheguei nesta casa, eu pedi ao ex-prefeito Melo, pessoalmente, pedi ao ex-prefeito Newton, fiz, inclusive, quero entregar em suas mãos, mas uma indicação que eu fiz em 2009, na verdade um requerimento, né, sugerindo ao prefeito estas questões. Eu quero aqui lembrar um nome, sempre o nome tem que ser lembrado da imprensa como uma referência, e vocês novos da imprensa devem sempre se espelhar em alguém que tem um nome que jamais a gente vai esquecer aqui,
né? Rui Carlos Sereda, né? O senhor jornalista, que trabalhou 60 anos na imprensa de São Carlos no rádio e fazia cobertura desta casa, por muitas e muitas vezes eu comentei com ele esse problema que a cidade atravessava. Até porque eu conhecia lá em 91, 92, até 97, eu já estava vereador e continuava trabalhando na rua. A gente já conhecia os problemas. A solução, Damaso, que a gente queria deixar, uma sugestão, aí nesse requerimento eu coloco, até para os futuros lotes que estão vazios, né? Hoje nós temos lote vazio em frente à Casa Bahia, no centro. Nós temos terreno baldio ali. Vocês sabiam disso, não? A cidade toda tem terreno baldio. Em frente à Casa Bahia tem um terreno baldio. Na área mais valorizada comercializada da cidade de São Carlos. A sugestão que eu quero deixar é que até os terrenos baldios sejam numerados na sarjeta, na calçada em frente. As ruas que têm nome, que têm denominações, elas podem sim ser numeradas sem que haja mudança da lei. Hoje, se você fizer na cidade um mapeamento da cidade e fizer o número das ruas, necessariamente não precisa retirar as homenagens que foram feitas. Entendeu? A rua Doutor João de Oliveira, ela teria um número na Vila Carme. Quer dizer, na verdade, isso não atrapalha, muito pelo contrário. A ideia de se colocar a placa na esquina é muito boa, na casa da pessoa. Nós temos aqui o exemplo, o Lineu já saiu, mas eu quero citar aqui o Lineu Navarro, ele criou o IPTU verde para a cidade. Aquelas pessoas que têm a preocupação de plantar uma árvore, né, e fazer um trabalho voltado para o meio ambiente, tem o desconto no IPTU. Então essas pessoas poderiam sim ceder um espaço no seu imóvel para que a prefeitura pudesse economizar. A placa, sendo uma casa, pode ser uma placa só, basta que ela seja dobrada e colocada com os dois nomes. Também não se precisa fazer 4 placas. Numa esquina você põe uma placa no canto, vamos dizer assim, no canto da parede, você dobrou a placa, de um lado vai estar o nome da rua, do outro o nome da outra rua, quer dizer, isso é viável, dá para fazer. A ideia vossa de fazer numeração na sequência é importante, muito importante. Por quê? Necessariamente ninguém tem que gastar nada. As casas que têm habites da prefeitura, essas já têm um número, estão devidamente enumeradas. Aquelas casas que não têm número, que está todo irregular, geralmente não tem habites. Se tivesse, já teria o número. Essas pessoas no futuro terão que fazer os seus habites. Por mais que o dono morra e que os herdeiros tenham que fazer o inventário, terá que fazer um habite, terá que regularizar a situação. Isso é automático, ninguém vai escapar de ter que fazer isso, né? Então é importante ressaltar. Nós temos na cidade um grande número de imóveis já velhos que não têm habites, que também não tem o da prefeitura. E o dia que a pessoa fizer o habites, ela vai ter um número novo. Isso é natural, né? Eu quero aqui agradecer a Cidinha pela ideia da audiência, agradecer aqui o Damaso. Damaso, eu estou muito feliz, viu? Estou muito feliz porque desde 97 eu venho pedindo, falando sobre esse assunto, porque eu trabalhei na rua há muito tempo com produto de limpeza e sei a dificuldade, né? Infelizmente a prefeitura não nos deu ouvido. Eu fico muito feliz que, vou chamar de você, porque o mais velho sou eu, que você teve a ideia de comprar essa briga, de levar em frente essa sua ideia, e pode ter certeza que aqui nesta casa, os 21 vereadores te apoiarão nesse sentido. Porque eu tenho certeza que a sua ideia não gera custo algum. Aqueles que não construíram sua casa a prefeitura pôr o número na sarjeta, e no carnê de IPTU futuro daquela pessoa, ela pode receber o número dela. Olha, a sua casa, quando ela for construída, terá um número. Entendeu? Isso é perfeitamente natural, né? Eu acho que por hoje está bom, a gente vai voltar a esse assunto, né? Mas eu acho que o caminho foi iniciado, a caminhada, né?
Eu tenho certeza que daqui para frente a gente se dedicar, isso vai sair do papel, vai tornar um projeto bonito, que vai sim ordenar a nossa cidade. Isso é muito bom. Vamos agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui. Tudo pertence a Ele, ordenamos. Se não fosse pela sua graça e a sua misericórdia, já teríamos sido consumidos. Agradecendo a Deus, muito obrigado a todos e dou por encerrada a presente audiência. Obrigado.